Bom dia a todos os caminhantes do programa Caminhando para a Luz, né? Vamos partilhar novamente hoje essa alegria da boa nova do Evangelho. E o nosso Evangelho de hoje é de Mateus 25, 14 e 30. E hoje é um dia muito celebrativo dentro da nossa igreja, porque hoje, sábado, hoje é dia de Santa Mônica, né? Que é uma santa que nos dá um grande testemunho, que é mãe e que orou por vários anos pelo seu filho Santo Agostinho, que é doutor hoje da igreja, a igreja considera hoje como doutor da igreja. Então, nessa celebração do Evangelho, vamos pedir assim pela intercessão de Nossa Senhora de Santa Mônica, esse Espírito Santo, que venha nos preencher, que venha nos falar de toda essa boa nova do Senhor. E assim dizer, vinde Espírito Santo, vinde pela poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, nossa amadíssima esposa. E o Evangelho é de Mateus 25, 14 e 30. Acontecerá como um homem que ia viajar para o estrangeiro. Chamando seus empregados, entregou seus bens a eles. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a um terceiro, a cada qual de acordo com a própria capacidade. Em seguida, viajou para o estrangeiro. O empregado que havia recebido 5 talentos saiu logo, trabalhou com eles e lucrou outros 5. Do mesmo modo que havia recebido 2, lucrou outros 2. Mas aquele que havia recebido um só saiu, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu patrão. Depois de muito tempo, o patrão voltou e foi ajustar as contas com os empregados. O empregado que havia recebido 5 talentos entregou-lhe mais 5, dizendo: Senhor, tu me entregaste 5 talentos, aqui estão mais 5 que lucrei. O patrão disse: Muito bem, empregado bom e fiel. Como você foi fiel na administração de tão pouco, eu lhe confiarei muito mais. Venha participar da minha alegria. Chegou também o que havia recebido 2 talentos e disse: Senhor, tu me entregaste 2 talentos, aqui estão mais 2 que lucrei. O patrão disse: Muito bem, empregado bom e fiel. Como você foi fiel na administração de tão pouco, eu lhe confiarei muito mais. Venha participar da minha alegria. Por fim, chegou aquele que havia recebido 1 talento e disse: Senhor, eu sei que tu és um homem severo, pois colhe onde não plantastes e recolhe onde não semeaste. Por isso fiquei com medo e escondi o teu talento no chão. Aqui tens o que te pertence. O patrão lhe respondeu: Empregado mau e preguiçoso, você sabia que eu colho onde não plantei e que recolho onde não semeei. Então você devia ter depositado meu dinheiro no banco, para que na volta eu recebesse com juro o que me pertence. Em seguida o patrão ordenou: Tire dele o talento e dê ao que tem 10, porque a todo aquele que tem será dado mais e terá em abundância. Mas aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto a esse empregado inútil, jogue-o lá fora, na escuridão. Aí haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje, nessa partilha do Evangelho, nesse dia de Santa Mônica, né, nós vimos o primeiro passo, o esposo, né? Nós vemos assim Jesus passar e distribuir os talentos, né? Todos nós temos talento. Eu tenho certeza que você que está me assistindo tem algum talento. E aí o Senhor vem nos dizer que esse talento, ele é dado por Ele. É o Senhor que nos dá. E aí ele vai dizer que quando ele dividiu esses talentos, ele deu a cada um de acordo com a sua capacidade. Ele não deu nenhum talento que não pudesse ser administrado, que não pudesse ser trabalhado, ou que não pudesse ser multiplicado, ter gerado vários frutos, ter frutificado, né? Porque ele diz que ele dividiu todos de acordo com a capacidade de cada um. E aí ele vai nos mostrar, né, que o primeiro que pegou 5, ele sai logo e ele vai trabalhar, e ele transforma esses 5 em mais 5. Da mesma forma que recebeu 2, ele sai para trabalhar e ele transforma esse 2 em mais 2. Ele tem aí uma transformação de 100%, né, dentro desse talento. Mas o principal, o que me chama a atenção nessa partilha do Evangelho, é esse partilhar de acordo com a capacidade. Deus não vai nos dar nada que não tenhamos capacidade de administrar. O que faz não administrarmos bem os talentos que Deus nos dá? Primeiro ponto, ele vai dizer aqui, a preguiça, né? Ele vai dizer que era um empregado mau e preguiçoso. Então, a maldade e a preguiça faz com que ele
não frutifique os talentos que o Senhor deu. Não era o fato de não ter capacidade, porque o Evangelho ele é bem claro, ele vai dizer que o Senhor dividiu os talentos de acordo com a capacidade de cada um. Mas o que faz ele não frutificar esses talentos, ele não multiplicar, é o fato de ser mau e preguiçoso. Então, assim, a gente percebe também que mesmo tendo essa característica, ainda assim o Senhor deu um talento, né, que podia ser multiplicado, ainda assim se deu a oportunidade de fazer esse trabalho para o Senhor. E ainda assim não quis fazer. Mas o Senhor também vai nos mostrar que para tudo isso vai ter um retorno, vai ter uma prestação de contas. Aquele que ele deu, ele vai vir de volta para cobrar. O que você fez com meus talentos? O que você fez com o que eu lhe dei, com as bênçãos que eu lhe dei? Elas foram multiplicadas ou elas foram enterradas? Né? Elas foram multiplicadas ou elas foram enterradas porque se ficou com medo de obedecer o Senhor, de fazer as coisas de Deus, né? De frutificar os talentos. E aí ele vai dizer, ele vai dar até uma solução para ele. Devia pelo menos ter colocado no banco. Ou seja, se você não queria trabalhar com as suas mãos, frutificar esse talento, dá pelo menos para alguém que queira fazer, né? Ou repassa pelo menos para alguém que queira fazer. Né? Mas não enterra. Tudo que o Senhor não aceita, a gente percebe nesse evangelho, é que se enterre o talento por medo. E aí eu vou me lembrar de uma situação, essa situação do medo, que ele vai dizer: Senhor, eu tive medo, porque eu sei que tu és um homem severo, que colhe onde tu não plantaste, né? Aí o Senhor vai dizer: se tu sabias que eu era assim, por que não deste para o banco para correr juros, né? E aí a gente vai chamar a atenção para esse medo também nesse evangelho. É uma chamada de atenção também que o Senhor não tire somente a maldade de nós ou a preguiça, mas que Ele tire também de nós o medo desse contato com o Senhor, o medo de usar os talentos que o Senhor nos deu, o medo de nos lançarmos para fazer as coisas que são de Deus, ou até mesmo que não são de, não pode, eu posso considerar assim, até mesmo eu posso dizer, eu não estou fazendo a obra de Deus, mas eu estou fazendo o bem, ainda assim é de Deus, ainda assim é um talento. Seja o que você for fazer, é um talento de Deus, é dado por Deus. A primeira coisa que a gente pode perceber é isso, é que todos os nossos dons são dons dados por Deus e são dados de acordo com a nossa capacidade. Então, nós não podemos ser nem mal, nem preguiçoso e nem termos medos de usarmos esse talento, de multiplicarmos esse talento, de repassarmos esse talento para os demais.